Olá pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui juntos para darmos sequência às nossas leituras. Hoje, iniciando a primeira parte de Fahrenheit 451, efetivamente. Esse que é um livro tão especial porque muitas vezes eu digo para algumas pessoas que se algum dia nós estivermos refugiados porque precisamos fazer isso por conta de gostarmos tanto de livros, eu seria Fahrenheit 451. E eu quero ler esse livro tentando plantar em vocês a possibilidade de, em algum dia, quem sabe, nós nos confraternizarmos, fazermos festa, no momento em que cada um seja um livro. E aí nós vamos nos contar uns para os outros. Então, sigamos nessa leitura, imaginando esse momento, que também vai acontecer em Fahrenheit 451, conforme nós vimos no prefácio anteriormente, né, no primeiro vídeo sobre Fahrenheit 451. E aí nós vamos começar hoje com a primeira parte, chamada A Lareira e a Salamandra. Primeiro subtítulo: Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas, ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. Empunhando o bocal de bronze, a grande víbora, cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo, o sangue latejava em sua cabeça e suas mãos eram as de um prodigioso maestro regendo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Na cabeça impassível, o capacete simbólico com o número 451. E nos olhos, a chama laranja, antecipando o que viria a seguir. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que manchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. A passos largos, ele avançou em meio a um enxame de vagalumes. Como na velha brincadeira, o que ele mais desejava era levar à fornalha um marshmallow na ponta de uma vareta, enquanto os livros morriam num estertor de pombos na varanda e no gramado da casa, enquanto os livros se consumiam em redemoinhos de fagulhas e se dissolviam no vento escurecido pela fuligem. Era assim que aconteciam as queimas. Montag abriu o sorriso feroz de todos os homens, chamuscados e repelidos pelas chamas. Infelizmente, né? Esses homens que queimavam livro, esses homens que queimam livros, eles riem, absortos na sua ignorância. Sabia que quando regressasse ao quartel dos bombeiros, faria vista grossa a si mesmo no espelho, um menestrel de cara pintada, com rolha queimada. Depois, ao ir para a cama, sentiria no escuro o sorriso inflamado, ainda preso ao músculo da face. Nunca desaparecia aquele sorriso, nunca, até onde conseguia se lembrar. Pendurou o capacete preto besouro e o lustrou. Pendurou caprichosamente a jaqueta à prova de fogo. Tomou uma ducha voluptuosa e depois, assobiando as mãos nos bolsos, atravessou o piso superior do posto dos bombeiros e deixou-se cair pela abertura. No último instante, quando o impacto parecia fatal, tirou as mãos dos bolsos e interrompeu a queda, agarrando o mastro dourado. Deslizou até a parada cintilante, os calcanhares a 2 centímetros do chão de concreto do andar de baixo. Saiu do quartel e caminhou pela rua noturna até o metrô. O trem pneumático deslizou silenciosamente pelo seu tubo lubrificado na terra e o lançou para fora com uma grande lufada de ar morno na escada rolante de ladrilhos bege que subia para o subúrbio. Assobiando, deixou que a escada rolante o deslizasse pelo ar sereno da noite. Caminhou rumo à esquina sem pensar em nada de especial.
Antes de chegar lá, porém, reduziu o passo como se tivesse sido surpreendido por nada, como se alguém tivesse chamado seu nome. Nas últimas noites, experimentara as sensações mais incertas ali na calçada. Ao dobrar a esquina, andando à luz das estrelas a caminho da casa, uma impressão de que um momento antes de fazer a volta houvesse alguém ali. O ar parecia carregado de uma calma especial, como se alguém o esperasse, quieto, e, um segundo antes de dobrar a esquina, simplesmente se convertesse em sombra e fosse por ele atravessado. Talvez seu nariz tivesse detectado um frágil perfume, talvez a pele e o dorso de suas mãos, ou a de seu rosto, se aquecesse nesse exato local em que uma pessoa parada poderia, por um instante, elevar em 10 graus a temperatura circundante. Não havia como compreender aquilo. Cada vez que se virava para trás, via apenas a calçada branca e vazia estreitando-se. E numa dessas noites teve a impressão de ver algo que desapareceu rapidamente do outro lado do gramado, antes que ele pudesse focalizar os olhos ou dizer alguma coisa. Mas agora, nesta noite, ele reduziu o passo quase até parar. Sua percepção íntima, antecipando-se ao seu corpo na virada da esquina, ouvira o mais frágil sussurro. Respiração? Ou simplesmente a atmosfera estaria sendo comprimida por alguém, ali parado, muito quieto, à espera. Montague dobrou a esquina. As folhas do outono voavam pela calçada enluarada e faziam com que a garota que ali caminhava parecesse presa num piso deslizante, deixando que o movimento do vento e das folhas a impelisse para a frente. Sua cabeça pendia para o chão a fim de observar os sapatos agitarem as folhas em volta. Seu rosto era esguio e branco como leite e havia nele uma espécie de fome delicada que em tudo se detinha com infatigável curiosidade. Era uma expressão quase de contida surpresa. Os olhos escuros estavam tão fixos no mundo que nenhum movimento lhe escapava. O vestido era branco e ciciava. Montague quase podia ouvir o movimento das mãos da garota ao caminhar e o som, agora infinitamente frágil, da branca agitação de seu rosto quando se voltou, descobrindo que estava a um segundo de colidir com um homem parado no meio da calçada. Nossos dois personagens iniciais, Montague e essa garota. Montague praticamente não sentia nada, mas começa a sentir. As copas das árvores farfalharam ruidosamente, soltando sua chuva seca. A garota parou e parecia prestes a recuar, surpresa. Mas em vez disso, encarou Montague com olhos tão negros, brilhantes e vivos, que ele achou haver dito alguma coisa totalmente admirável. Mas ele sabia que de sua boca só se abria para dizer olá. Depois, quando ela parecia hipnotizada pela salamandra em seu braço e o disco da fênix em seu peito, ele tornou a falar. Claro, você é nossa nova vizinha, não é? E você deve ser... Ela afastou os olhos daqueles símbolos profissionais, o bombeiro. A voz dela foi delinhando. Você diz isso de um jeito tão estranho? Eu saberia disso de olhos fechados, disse ela, devagar. Por quê? O cheiro de querosene? Minha mulher sempre reclama, riu. Por mais que se lave, não sai totalmente. Não sei, disse ela, temerosa. Montague teve a impressão de que ela andava num círculo ao redor dele, virando-o de ponta cabeça, agitando-o silenciosamente e esvaziando seus bolsos sem sequer se mover. Querosene, disse ele.
porque o silêncio se prolongava. Não passa de perfume para mim. Acha mesmo? Perguntou ela. Claro. Por que não? Ela fez uma pausa pensativa. Não sei, disse ela, e se virou, olhando a calçada que levava às casas onde morava. Você se importa se eu voltar com você? Meu nome é Clarice McLean. Clarice? Guy Montag. Vamos. O que você faz na rua assim tão tarde? Quantos anos você tem? Caminharam pela noite na brisa morna e fresca que soprava sobre a calçada prateada, e havia no ar um levíssimo aroma de damascos e morangos frescos. Montag olhou em volta e percebeu que isso era totalmente impossível àquela altura do ano. Havia agora somente a garota caminhando com ele, o rosto claro como neve ao luar, e Montag sabia que ela estava pensando nas perguntas que ele fizera, procurando as melhores respostas. Bem, disse ela, tenho 17 anos e sou doida. Meu tio diz que essas duas coisas andam sempre juntas. Ele disse, quando as pessoas perguntarem sua idade, sempre diga que tem 17 e que é maluca. Não é uma ótima hora da noite para caminhar? Gosto de sentir o cheiro das coisas e olhar para elas, e às vezes fico andando a noite toda e vejo o sol nascer. Tornaram a caminhar em silêncio e por fim ela disse, pensativa, sabe que não tenho medo de você. Ele ficou surpreso. E por que deveria? Perguntou ele. Muita gente tem, quer dizer, medo de bombeiros, mas afinal de contas, você é só um homem. Ele se viu nos olhos dela, suspenso em duas gotas cintilantes de água límpida. Uma imagem escura e minúscula. Antes de prosseguir, quando esse encontro é um encontro emblemático, né? Um homem que é bombeiro, mas o bombeiro agora aqui tem a função de queimar livros. E ele já não sente mais as coisas, nem mesmo um perfume, né? O perfume para ele pode ser o querosene que ele usa para queimar os livros. Esse aroma que ele sente de damasco e morango no ar, né, como nós, é o perfume. Por isso que ele reconhece. É impossível, né, essas frutas estarem por aqui, mas ele não pensa mais. Não pensar mais não te permite nem sentir o aroma das coisas. E esse medo que a Clarice diz que não tem, né, porque ele é só um homem, me fez pensar agora em Todos os Homens São Mortais, de Simone de Beauvoir. Tá aí, uma leitura a se pensar. Mas continuemos. Ele se viu nos olhos dela, suspenso em duas gotas cintilantes de água límpida. Uma imagem escura e minúscula, em ínfimos detalhes. As linhas ao redor de sua boca, tudo como se os olhos dela fossem dois pedaços miraculosos de âmbar violeta que pudessem capturá-lo e mantê-lo intacto. O rosto de Clarice, agora voltado para ele, era um frágil cristal leitoso, dotado de uma luz suave e constante. Não era a luz histérica da eletricidade, mas o quê? A luz estranhamente aconchegante, rara e levemente agradável de uma vela. Certa vez, quando criança, durante uma queda de energia, sua mãe havia encontrado e acendido uma última vela, e houve um breve instante de redescoberta, de uma iluminação tal que o espaço perdera suas vastas dimensões e se fechara aconchegante em torno deles. Mãe e filho, a sós, transformados, torcendo para que a energia não voltasse tão cedo. E então Clarice McLean disse: Posso fazer uma pergunta? A
quanto tempo você trabalha como bombeiro? Desde os 20 anos, 10 anos atrás. Você nunca lê nenhum dos livros que queima? Ele riu. Isso é contra a lei. Ah, é claro. É um trabalho ótimo. Segunda-feira, Milley. Quarta-feira, Whitman. Sexta-feira, Faulkner. Reduza os livros a cinzas e depois queime as cinzas. Este é o nosso slogan oficial, nosso lema. Caminharam ainda mais um pouco e a garota disse: é verdade que antigamente os bombeiros apagavam incêndios em lugar de começá-los? Não, as casas sempre foram à prova de fogo. Pode acreditar no que eu digo. Estranho, uma vez me disseram que, muito tempo atrás, as casas pegavam fogo por acidente e as pessoas precisavam dos bombeiros para deter as chamas. Ele riu. Clarice olhou rapidamente para ele. Por que está rindo? Não sei. Ele começou a rir de novo e parou. Por quê? Você ri quando não digo nada de engraçado e responde na mesma hora. Nunca para pensar no que eu digo? Montague se deteve. Você é esquisita mesmo, disse olhando para ela. Não respeita ninguém. Não pretendo ser grosseira. É que eu adoro observar as pessoas. Acho que é isso. Bem, isso aqui não significa nada para você, disse ele, batendo com a mão no número 451, bordado na manga cor de carvão. Sim, sussurrou ela e apertou o passo. Já parou para observar os carros a jato correndo pelas avenidas naquela direção? Você está mudando de assunto? Às vezes acho que os motoristas não sabem o que é grama ou flores, porque nunca param para observá-las, disse ela. Se a gente mostrar uma mancha verde a um motorista, ele dirá: ah, sim, isso é grama. Uma mancha cor-de-rosa é uma roseira. Manchas brancas são casas, manchas marrons são vacas. Certa vez Titio ia devagar por uma rodovia, ele estava a 60 por hora e o prenderam por 2 dias. Isso não é engraçado? E triste também? Você pensa demais, disse Montague, incomodado. Eu raramente assisto aos telões, nem vou a corridas ou parques de diversão. Acho que é por isso que tenho tempo de sobra para ideias malucas. Já viu os cartazes de 60 metros no campo, fora da cidade? Sabia que antigamente os outdoors tinham apenas 6 metros de comprimento, mas os carros começaram a passar tão depressa por eles que tiveram de espichar os anúncios para que pudessem ser lidos. Eu não sabia disso, riu Montague abruptamente. Aposto que sei de mais uma coisa que você não sabe. De manhã a grama fica coberta de orvalho. Subitamente, ele não conseguiu se lembrar se sabia disso ou não, e ficou irritado. E você? E se você olhar bem, disse ela num acesso de cabeça para o céu, tem um homem lá na lua. Fazia muito tempo que ele não olhava para o céu. Fizeram o resto do percurso em silêncio. Ela, pensativa, ele, numa espécie de silêncio constrangido e incômodo, no qual lançava sobre ela olhares acusadores. Quando chegaram à casa dela, todas as luzes estavam acesas. Que está havendo? Montague raramente via uma casa tão iluminada. Ah, minha mãe, meu pai, meu tio estão conversando. É como andar a pé, só que bem mais gostoso. Meu tio foi preso uma outra vez. Eu lhe contei? Por andar a pé. Ah, nós somos diferentes mesmo. Mas sobre o que vocês conversam? Ela riu da pergunta. Boa noite. E foi para casa, mas pareceu lembrar-se de algo e voltou-se, olhando para ele com admiração e curiosidade. Você é feliz? Perguntou. Eu sou o quê? Gritou ele. Mas ela se fora, correndo sobre o luar. A porta da casa fechou-se suavemente. Sentimos aí, né, a descrição muito detalhista do Bradbury, a narrativa muito rápida. Vimos que
A Clarice é uma moça totalmente diferente de todas que o Montag conhece na atualidade dele, né? Ela pergunta, ela tem cheiro, ela caminha à noite, ela não tem medo de homens, ela pensa, ela conversa. Ela fez uma pergunta dramática para ele: você já leu um livro que queima? E aí nós nos perguntamos para nós já lemos os livros que queimamos? Nós já lemos os livros que estão sendo queimados? Nós já lemos muitos livros? Nós já lemos um livro? Nós estamos lendo um livro? São perguntas. Pessoal, curtam, compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado a atenção de vocês. Uma boa noite. É o primeiro momento do nosso Fahrenheit 451. Abraço a todos.